Muito bem-vindos a mais um webinar do Portal Contábeis, hoje em parceria com a Trevisan e a OMI. O nosso webinar é uma live semanal com participações de especialistas para te atualizar sobre os assuntos que estão em destaque na área contábil. E hoje nós vamos falar justamente sobre essas mudanças que a contabilidade está passando, sobre o avanço da tecnologia e os impactos no dia a dia do profissional. Afinal, muita gente ainda se pergunta, a contabilidade vai acabar? E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui hoje, primeiro, o Antoninho Marmo Trevisan, que é fundador da Escola de Negócios Trevisan. Bem-vindo, Antoninho. Muito obrigado, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer maior ainda estar aqui com o Marcelo Lombardi, né? E para nós que vivenciamos a contabilidade 24 horas por dia há mais de 50 anos, acompanhar e mostrar e indicar caminhos, né, para esse futuro é parte da nossa vida e assim tem sido desde que Luca Pacioli, em 1494, produziu e documentou as partidas dobradas. É uma sucessão de mudanças desde o século XV. E antes de falar desse assunto, eu também quero convidar aqui hoje o Marcelo Lombardo, que é fundador e CEO da OMI. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito boa tarde, Dani, pessoal do Contábeis. É um prazer estar de novo aqui com vocês. E também com esse ícone, eu diria, que faz parte da história da contabilidade brasileira, Antoninho Trevisan, grande parceiro, grande amigo. É uma honra poder falar com você. E depois deixo até uma pergunta para você responder depois. Nessa sua jornada de, basicamente, construção da contabilidade no Brasil, quantas vezes você já ouviu essa pergunta que a contabilidade vai atrasar, né? Chega a ser até um pouco engraçado, mas tem muita novidade acontecendo que também o profissional tem que se atualizar. Vamos lá. Bom, e antes da gente começar, eu gostaria de convidar você que está aí assistindo a curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e também se tornar um membro do nosso Telegram. É só apontar o celular para o QR Code que vai aparecer aí na tela. Assim você acompanha todas as notícias do mundo contábil. Aproveite e tire uma selfie assistindo esse webinar, coloque a hashtag WebinarContábeis e marque a gente no Instagram, que é @portalcontábeis. Vamos repostar você nos nossos stories. E não esqueça de mandar as suas perguntas. No final da live, o Antoninho e o Marcelo vão responder as selecionadas das melhores que der tempo, combinado? Mas agora sim, para começar esse bate-papo, falar mais uma vez sobre esse assunto que está sempre em pauta, né? Se a contabilidade vai acabar ou não, eu começo perguntando como nasceu a contabilidade, qual que é a história por trás da profissão? Essa discussão, né? E eu debati bastante com o Marcelo. Ei, Marcelo, sempre se imagina que as coisas elas vão acabar quando alguém mostrou a televisão, alguém disse, mas imagina se as pessoas vão passar horas na frente da televisão, né? E eu quero dizer que a contabilidade ela é um processo, ela é um ser vivo, né? Ela avança para responder às demandas da economia e ela atendeu até então e vem atendendo. E ela supera-se, ela está sempre se reinventando, né? O que ocorre lá, como eu estava aqui comentando, né, desde que esse frade, Luca Pacioli, de uma maneira fantástica, né, documentou, desenvolveu junto com Leonardo da Vinci, lá no 1494, esse método das partidas dobradas. Imaginem vocês que as empresas puderam existir, não existiam empresas no conceito que a gente tem hoje, com sócios. Por quê? Porque não tinha como registrar de um lado e do outro, né? Então, os eventos se sucediam, aconteciam as viagens em busca de sedas na China, e quando voltava, acabava a sociedade. A contabilidade, portanto, é que possibilitou a existência das sociedades no modelo que nós temos hoje. Imaginem vocês, meus queridos ouvintes, telespectadores, colegas, né? Como ela tem se renovado. Imagina se não fosse a contabilidade, na época que a inflação no Brasil, nos anos
70, 80 especialmente, e começo dos 90, a inflação batia quase 80% ao mês. Quem respondeu a essa demanda? Os contadores. Então, o que acaba? Acaba o jeito de fazer. Desde que a contabilidade começou, há 5 séculos, lá, o jeito de fazer está sempre se inovando. Sempre. Eu, quando comecei a trabalhar com contabilidade, tinha 13, 14 anos, eu usava uma gelatina para copiar o livro Razão e transformar aquilo no diário. Imagina vocês, que era um processo rudimentar. E eu estou falando isso nos anos 60, para vir até agora com essa fortaleza que o Marcelo lidera, que é a OMI, né, Marcelo? Entregando softwares extremamente complexos, sofisticados, mas possíveis de serem instalados em qualquer escritório. Não é isso, Marcelo? É isso aí. Eu costumo comparar, às vezes, o contador a um certo ser mágico, né? Uma espécie de um mago, que ele pega uma folha de papel, escreve algumas palavras, assina isso daí, e, a partir disso, nasce um novo ser. Esse ser, ele existe, esse ser pode contrair empréstimos, esse ser pode contratar pessoas, que é a criação de uma pessoa jurídica, né? E ela só é possível de existir porque existe a base contábil, né? Essa história que o Antoninho criou antes da contabilidade, você não podia ter a empresa. Então, o contador é que dá vida a esse novo ser chamado pessoa jurídica. E, realmente, o que muda de lá para cá não é o conceito básico da contabilidade, a partida dobrada de Luca Pacioli. O que muda é realmente como você faz isso. Tá? E eu acho, a minha modesta opinião, é que nunca existiu um tempo tão bom para ser contador como agora. Por quê? Porque você pode usar a sua inteligência em cima do que interessa para o cliente, cada vez mais isso, e cada vez menos ficar preso em trabalhos operacionais e repetitivos. Ou seja, a partir do momento que existe uma máquina, ou seja, um software e um computador capazes de automatizar todas aquelas rotinas repetitivas, um contador pode usar a sua real capacidade para realmente fazer com que a ciência da riqueza seja aplicada na prosperidade dos clientes dele, sabe? E não só pegar um documento aqui e falar, debita Natal, credita Natal. Isso daí máquina já hoje sabe fazer. Isso máquina já faz sem digitação do contador, sem digitação do cliente, de absolutamente ninguém. É uma ação cada vez maior em integração entre todo o ecossistema onde a empresa existe. Então, nós estamos falando de um software que vai lá, pega a conta de telefone automaticamente lá no prestador de serviço, na Vivo, na TIM, na Claro, em quem for, já contabiliza, já programa no banco, então a possibilidade de erro é zero, a possibilidade de erro de classificação é zero, a possibilidade de erro de valores é zero, e ninguém tem que digitar. O trabalho do contador vem a ser cada vez mais enobrecido, e por isso que eu acho que nunca houve um momento tão bom para ser contador como o tempo atual. Me faz lembrar um debate que eu tive há 3 semanas com o Conselho Regional de Roraima. Imagine vocês, foi uma live com o Conselho Regional de Roraima. E o desafio deles para o debate que eles me trouxeram era a arte de gerar valor para o contador, né? Isso foi o quê? No dia 25 de abril, dia de que se comemora o Dia do Contador, né? E ali, Marcelo, eu descrevi basicamente isso que você acabou de dizer. Quer dizer, como é que nós vamos gerar valor agora? Aquele tempo que se perdia processando mecanicamente, obrigações acessórias, o contador gastando o melhor do seu tempo nesses trabalhos, hoje você faz. O computador faz, um bom software vai te resolver a vida, né? Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Aí é que está. Eu tenho que estar preparado para viver esse momento fantástico que você agora nos colocou. De fato, Marcelo, eu concordo plenamente. Nós estamos vivendo um dos melhores momentos para a ciência contábil. É o momento do contador se mostrar, é o momento dele gerar valor, resolvendo, de fato, os problemas para a gestão do seu cliente, né? Então, esse desafio que agora se apresenta com a pandemia, né, já mostrou a enorme
capacidade dos contabilistas poderem atender à distância todas as necessidades dos seus clientes. E digo mais, às vezes as pessoas dizem, os caminhoneiros podem parar o Brasil. Quem pode parar o Brasil, de fato, são os contabilistas. Imagine vocês, Marcelo, se esse exército de mais de 500 mil falar, agora eu não vou registrar um tostão das empresas, né? Sabe quanto o governo vai arrecadar? Zero. Né? Então, o que vai precisar, Marcelo, não sei se você concorda comigo, é o contador se preparar. Ele tem que se preparar na questão da comunicação, ele tem que se preparar na questão tecnológica, ele tem que se preparar para o marketing digital, ou seja, ele precisa se renovar. Ele não vai acabar, né? Ele vai se renovar. Olha, eu 100% concordo. Inclusive, o nosso grande amigo em comum aqui, o Roberto Dias Duarte, ele coloca isso de uma forma, acho que muito, muito clara, né? Então, ele coloca, classifica em 3 níveis os serviços contábeis prestados, principalmente pelos profissionais contábeis e escritórios de contabilidade no Brasil. Então, o primeiro nível, ele chama do nível de compliance legal, ou seja, é basicamente entregar obrigações. Tá? A má notícia é que se você ficar focado só nesse nível, apesar de ele ser importantíssimo, você vai concorrer por preço fatalmente, sabe? Porque é aquela velha história, se você entra num supermercado, vê 5 marcas de sal, todas são aparentemente iguais, qual que você vai escolher? Obviamente a mais barata. E sempre alguém vai dar um jeito de fazer um sal um pouquinho mais barato. Então, se você se atém apenas a cumprir o protocolo do que é a exigência legal, e entregar isso para o seu cliente, apesar de ser muito importante, fazer isso bem feito e no prazo não é mais diferencial, isso é o mínimo esperado de qualquer profissional e já existem ferramentas para ajudar isso. Agora, o nível 2 é o nível que você já é consultivo, é o nível onde você deixa necessariamente de fazer esse trabalho manual, você terceiriza isso daí para um software, para um computador fazer isso para você, e você passa a trabalhar mais no nível de análise, certo? E orientação do seu cliente para as melhores práticas. Então, aí você entra num patamar onde a base do seu serviço é chegar para o cliente e falar assim, cliente, qual é o seu sonho? Ah, o meu sonho é crescer 20% e lucrar 30% a mais no ano que vem. Ok. Concorda que cada etapa do sonho desse cliente existe um reflexo financeiro e contábil? Tá bom. Então, eu como seu contador, vou pôr isso daí no papel. Vamos fazer um plano para você crescer 20% e lucrar 30% a mais. Eu vou fazer isso, nós vamos estudar junto, depois vamos pôr em prática. Eu vou vir aqui todo mês, sentar com o seu pessoal, vamos ver o que está dando certo, errado, vamos melhorar isso daqui. Quanto vale o show? Com certeza muito mais do que entrega de obrigações. E o contador tem toda a potencial capacidade de fazer isso, faltando, como o nosso mestre Trevisan acabou de falar, ele se aprimorar em algumas coisas a mais, tá? E o terceiro nível é o nível estratégico, é o nível onde você já passa a ser conselheiro dessa empresa, onde você passa a trabalhar valuation, M&A, ou seja, coisas que realmente não só agregam muito valor, mas estão ali também no eixo estratégico da empresa, até mais fortemente do que simplesmente a consultoria. Então, para você sair do primeiro nível e embarcar para o segundo e para o terceiro, você tem que fazer essa jornada se baseando principalmente em adquirir os conhecimentos e as competências desses níveis acima. Tá? E elas passam por coisas, às vezes, pouco óbvias para o profissional contábil, né? Porque como que você vai fazer aquilo que eu acabei de dizer, né? De entender o sonho do cliente, transcrever ele num plano, depois controlar junto com ele, se você não tem uma boa habilidade de comunicação, sabe? Então, quem que pensou em estudar comunicação na hora que fez o curso de Ciências Contábeis? Possivelmente ninguém, mas é um talento que agora é requerido. Tá? Então, essa modernidade, ela acaba abrindo oportunidades gigantescas para o profissional contábil de melhorar muito, imensamente, os honorários dele, de ser muito mais importante frente ao empresário, ao seu cliente, porém, isso exige alguns skills
que não estavam no mapa inicial dele, no mapa de formação acadêmica formal que ele cursou. E eu acho que aí é que vem as boas notícias, né, Toninho? É verdade. Não, Marcelo, você estava falando e eu me lembrava dessa minha trajetória, né? E quando eu comecei o meu escritório, depois de ter feito carreira na Price e saído como sócio em 83, e éramos Deus e eu, não é? Eu sempre coloco essa ordem, não eu e Deus, Deus e eu. E como é que você enfrenta, né, o mercado? Como é que você busca clientes? Como é que você... Então, naquele momento, eu, numa pequena sala, né, ali na Avenida Paulista, eu comecei a planejar, não é? Eu disse, bom, primeira coisa, eu vou identificar quem é o meu cliente. Aí eu olhava e dizia, bom, as companhias brasileiras, os anos 80, estão passando por dificuldades. Então, a primeira coisa é entender o cliente. Que tipo de produto, que tipo de serviço ele vai precisar. E havia, meus queridos amigos que estão nos assistindo, havia acabado de sair, ali alguns anos atrás, uma nova lei, a nova lei das SAs, a Lei 6.404, e todas as empresas precisavam se adequar àquele novo ambiente, quer dizer, o novo marco legal da contabilidade. Ora, então, como é que você descobre isso? É olhando o cliente como ele é, e não como você sonhou que ele fosse. Como que ele é? Ele é assim, ele precisa desse apoio. Então, o que aconteceu? Eu criei, Marcelo, um programa de capacitação. E aquilo lá, eu viajei o Brasil inteiro, né, ensinando as empresas a fazerem a contabilidade, a entender a lei das SAs, de acordo com a nova lei das SAs. Aquela lei de 76, 77, ela abriu o capital das empresas no sentido de trazer recursos privados nacionais para dentro das companhias. Criou método de equivalência patrimonial, criou sistema de correção monetária do balanço, estabeleceu padrões para consolidação de balanço, e as pessoas estavam nos seus ambientes de trabalho precisando aprender aquilo. Então não adiantava nada eu chegar lá com um produto de prateleira que o meu cliente não precisaria. E, gente, eu vendi aquilo como água, né? Todo mundo queria. E a segunda vantagem é como nós hoje estamos vivendo, né? Essa empresa que me conhecia através do treinamento que eu estava dando, terminava o treinamento e ela fazia o quê? Telefonava e dizia, olha, Trevisan, mas agora eu precisava que você ajudasse a gente a implementar esses novos processos. Agora eu preciso que você ajude a gente a montar um plano estratégico dentro da companhia. Então, percebam, a primeira coisa, olhar o cliente do jeito que ele é, perceber do que é que ele precisa. A segunda coisa, eu tenho mais jeito para atender clientes de grande porte, de médio porte, de pequeno porte. É uma outra maneira de você fazer um plano de marketing bem feito, né? E, finalmente, tirar partido dos momentos, né? O Marcelo tocou dizendo que hoje, mais do que nunca, é uma grande janela que se abriu. É verdade, Marcelo. É uma grande janela que se abriu, sobretudo na questão tecnológica, não é? A gente deu passos fantásticos, não é? É possível hoje, como nós estamos fazendo aqui, falar com todo mundo no Brasil, fora do Brasil. É possível você mandar dados, receber dados com uma enorme velocidade, mas é preciso estar estudando sempre. Vejam, eu vou citar três novidades que só isso já enche o nosso escritório de clientes, Marcelo. A Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD. Né? 2, a ESG. Olha, ambiental, social e governança. São padrões novos que as empresas que querem crescer vão precisar implantar. Não é? Então, e junto com isso, eu citaria aqui a necessidade que as empresas têm também no setor público. As empresas não, mas o setor público. O setor público brasileiro está vivendo a maior revolução da sua história, com a implantação
das novas regras da contabilidade pública, a chamada IPSAS. Então veja você, caro colega, que está aqui nos assistindo. Você tem a opção da tecnologia, que junto com isso tem a inovação. Você tem a opção de novos produtos, como é que eu disse, a LGPD, a ESG, o IPSAS. E o que é que você precisa? Uma capacitação. Você precisa saber como atingir esse cliente. Você precisa convencê-lo a te contratar. Para isso, você tem que mostrar que você tem um bom trabalho, um bom serviço, uma boa proposta, né? E, finalmente, capacidade de atender. Então, eu penso que, concordando com o Marcelo, nós estamos vivendo, talvez, o melhor momento da história da contabilidade e da história da oportunidade de crescimento para os contabilistas e os escritórios contábeis do Brasil. Legal. Isso novamente, falando outra frase do Roberto Dias Duarte, contabilidade é um bom negócio para quem é bom de negócio, né? E como que você fica bom de negócio? Boa. Atualizando, né? Se atualizando. Eu acho que vem aí, eu acho provavelmente o lançamento que é o lançamento que está me deixando mais feliz nos últimos tempos, e eu digo muito tempo, porque em 2016 a gente quis criar uma terminologia para começar a definir aos olhos do cliente, aos olhos do mercado, qual é o contador que está olhando para frente, que está querendo digitalizar seus processos, que está querendo pegar essa trilha mais inovadora, e quem é que está preso ainda no malote de documentos, classificação manual, digitação, imprime, tica, confere. Tá? E a gente chamou isso, naquela época, de contabilidade digital. Nunca com a ideia de mudar o conceito da contabilidade. Isso aqui é um modelo de negócios para atuação em contabilidade, que foi chamado de contabilidade digital, né? E eu estou mais do que feliz de ver isso daí que era um sonho, hoje se tornar, se materializar como um MBA, né? Como um curso de extensão para profissionais de vários segmentos, mas principalmente focado na área contábil, que visa trazer essa qualificação para o contador continuar nessa jornada, né? A primeira pergunta é: contabilidade? Não acabou, nem vai acabar. Enquanto tiver empresa, não vai acabar a contabilidade. Agora, como se atualizar, como atingir esse conhecimento extracurricular, que, como eu estava dizendo agora, não faz parte da grade natural de formação de um contador, né? Como o Toninho falou, marketing digital, isso daí não passou nem perto, acho que, da grade de ninguém. Liderança também acho que não passou perto da grade de ninguém. Como que você adquire isso daí? E eu vi isso, eu fiquei muito, mas extremamente feliz quando eu ouvi a grade das disciplinas desse MBA que está sendo feito aí pelo time da Trevisan. Mas, assim, no fim, é um sonho realizado, né? Aquele negócio que você vê como, você enxerga como uma tendência, daqui a pouco isso se consolida realmente como um MBA, como uma das mais respeitadas escolas de negócio do Brasil. Toninho, eu não podia estar mais feliz, cara. Pô, que bom, Marcelo. Não, você veja, Marcelo, a importância da gente também operar sempre junto, com parceiros, né? Que eu estou sempre recomendando para os meus colegas contabilistas, né? O que a gente juntou? Juntou a OMI, juntou o Marcelo, o seu time, craques em questão de inovação, em questão de tecnologia, e juntamos os nossos professores, né? E juntamos a nossa metodologia, de modo que cada um de vocês pode discutir em blocos, né? Pode discutir onde você estiver, porque é todo digital o curso permite que você estude na sua casa, de fim de semana, à noite, de madrugada, aqui, em qualquer parte do Brasil e do mundo. E, para mim, Marcelo, foi uma realização importante de um sonho, né? Eu que milito nessa ciência há tantos anos,
posso dizer que já fiz de tudo, né? Já escrevi livro, professor de contabilidade, criei uma empresa de auditoria, de contabilidade, enfim, tantas coisas, né? Poder entregar para os meus colegas, né? A essa altura da minha vida, inclusive em comemoração aqui, a entrega da maior honraria que um contador pode receber, né? Que é a medalha João Lira, do Conselho Federal de Contabilidade, que eu já fui indicado e receberei no próximo congresso. Imagina a minha satisfação em poder ofertar para o mercado, para os meus colegas, né, um programa de MBA maçudo, robusto, né, feito com muita competência, onde ele vai poder estudar contabilidade e controladoria, modelos de controladoria daqui, de qualquer lugar, poder ofertar isso para o seu cliente, porque ele não vai perder tempo agora debitando e creditando, as máquinas estão fazendo, ele vai estar livre para isso. Poder discutir com ele, vai ter um capítulo só sobre gestão organizacional, todo tipo de gestão. Isso é uma maneira dele aprender, incorporar esse conhecimento e ofertar para o seu cliente. É aquilo que o Marcelo falou, né, Marcelo? É o contador consultivo, né? E aí sim, nós vamos chegar na tal a arte de gerar valor, né? Porque o cliente, gente, ele percebe o valor das coisas. Para ele tem muito valor, como disse o Marcelo, a hora que você chega e propõe para ele um plano para ele melhorar os seus estoques, melhorar o seu custo, melhorar a sua competitividade, melhorar, inclusive, através de palestras. Oi? Antoninho, eu vou até ser bem sharp em cima desse ponto, sabe? De ver um plano e contar algo que já aconteceu comigo, tá? Comigo, pessoalmente. Foi em 2015 que aconteceu isso. A OMI nasceu em 2018. Isso aconteceu, na verdade, foi em 2015 para 2016, né? 2015 foi um ano muito legal, um ano onde a gente cresceu 350% durante um ano. E você fala assim para mim, pô, então se você cresceu 350%, tá tudo bem, né? Aí você fala assim, não, tá tudo mal. Não é possível uma empresa crescer 350%, tá tudo bem, sabe? Por quê? Porque é uma maluquice, você tem que entregar o que você vendeu, você tem que cumprir suas promessas, e nessa hora falta tudo. Falta dinheiro, falta gente, falta recurso, falta absolutamente tudo. Tá? E no meio dessa loucura, o meu contador me ligou e falou assim, Marcelo, você já tem um planejamento aí para o ano que vem? Eu falei, tenho sim. Então me manda. Eu falei, tá, mas por que você quer isso? Não, me manda. Eu mandei para ele o plano do ano seguinte. Aí ele depois voltou para mim, pediu uma reunião, também não entendi por quê, e ele falou assim, cara, você tem certeza que você vai entregar esse mesmo crescimento aqui no ano seguinte, no ano de 16? Eu falei para ele, sim, eu tenho. E deixa eu contar um segredo aqui, tá? Nessa época, eu estava pagando de honorários mais ou menos R$10.000 para o meu contador, e eu estava me pesando muito. A situação da empresa, naquele crescimento doido, naquela falta de tudo, estava me pesando muito. E eu estava, sem esse contador saber, lógico, procurando outras opções, consultando outras opções que fossem mais em conta para mim, tá? E o meu contador veio lá, me visitou e perguntou assim, mas você tem certeza que você vai entregar esse crescimento no ano que vem? Eu falei, tenho. Tá bom, então o negócio é o seguinte, agora em janeiro a gente tem que pedir o desenquadramento da desoneração da folha, porque a partir de maio do ano que vem, você seguindo esse plano, não vai mais valer a pena. E no fim de 2016, isso representou uma diferença de 1,5 milhão no caixa da minha empresa. Tá? Então, a pergunta é o seguinte, quanto vale o show? Ou seja, me pergunta se eu troquei de contador. Hoje eu pago muito mais para ele, mas a gente paga muito mais para ele, mas assim, é aquele negócio, você olha para um outro contador, tá, esse é mais barato, aí você olha para esse, puta, esse cara entende do meu negócio. Mas esse eu vou gastar menos dinheiro. Mas esse cara entendeu do meu negócio e me ajudou, e ele me salvou ali, só pondo o conhecimento que ele tem, sendo curioso pelo meu negócio, ele me salvou, assim, múltiplas vezes o honorário dele naquele momento. Tá?
Então, esse é o approach de ser consultivo. Você começa sabendo se comunicar, sendo curioso sobre o negócio do seu cliente e aplicando o conhecimento que você já tem, né? Ele não teve que aprender nada novo sobre desoneração de folha naquele momento. Ele só conseguiu ter uma postura mais consultiva, ele manteve o cliente, ele cresceu dentro do cliente. Então, esse eu acho que é um exemplo bem claro do valor que você pode gerar como contador para o seu cliente, que está muito além da entrega de uma guia. E você vê, aí o caso desse teu contador, ele estava atento, ele conhecia do seu negócio, porque a situação que você está reportando, ela era aplicável para determinado tipo de empresa. No caso, a sua empresa se enquadrava. Agora, se ele não olhasse a sua empresa como ela de fato é, ele não teria percebido e não teria te feito essa recomendação que, como você disse, rendeu uma economia de 1 milhão. E você sabe, Marcelo, que as histórias vão se sucedendo, né? E eu também digo para todos aqui, se você vai fazer uma proposta, né? Vai fazer uma proposta, uma empresa nova que te procurou, não vá à empresa para perguntar o que ela faz. Isso é um erro dramático. Olha, chega, marca uma reunião e a primeira coisa, o que é que vocês fazem? Você já perdeu a conta. Hoje, você tem o Google. Hoje você tem maneiras de pesquisar sobre cada empresa, sobre como ela está. Em geral, você tem até as informações financeiras dela disponível. Se você sabe que tipo de negócio ela tem, você pode pesquisar os concorrentes. Aí quando você vai para uma reunião, olha só, é a primeira reunião, você vai armado até os dentes. A hora que o teu cliente, o teu target, o teu futuro cliente está querendo saber sobre você para te contratar, você já vai levar para ele a história da empresa dele. Não há gente que não feche um negócio quando você mostra o interesse. Olha, ô Marcelo, eu fui no final dos anos 70, 80, eu conquistei a conta disco. Na época eu trabalhava na PwC. Eram 8 empresas de auditoria disputando lá em 1979, 80. E o seu Brandão, que todo mundo conheceu, que já faleceu, grande seu Brandão, tempos depois eu fiquei sabendo que a observação que ele fez após a apresentação das propostas foi a seguinte. Ele disse, eu quero contratar a empresa daquele rapaz. Aquele rapaz bigodudo, na época eu tinha bigode preto, sobrancelha preta, cabelo preto, né? Aí os conselheiros perguntaram para o seu Brandão, mas por que, seu Brandão, o senhor quer contratar eles? O preço deles nem é o menor, pelo contrário. Ele disse, ele sabia tudo sobre o Bradesco. Aliás, sabia mais do que eu. De fato, eu tinha debruçado, olha, eu estou falando em época que não tinha, eu sabia tudo dos produtos que ele tinha, da clientela que eles tinham, sabia tudo, tudo, tudo. Então, isso faz a diferença. Conhecer a fundo o seu cliente. Deixa eu pegar, e falar uma pergunta aqui que muitos contadores fazem na hora de sentar na frente de um cliente, que você jamais deve fazer. Pare agora com essa pergunta, se você faz, que ela é muito comum. O contador, na hora, para ele formar o preço dele, normalmente ele pergunta quantas notas você emite por mês e pergunta quantas contas a pagar você tem, sabe? Por quê? Isso daí não faz mais absolutamente sentido nenhum. Porque se ele emite uma nota por mês ou 1 milhão de notas por mês, quem vai processar tudo isso e classificar tudo isso é um sistema. Você não vai ter uma pessoa ou vai ter 10 pessoas porque ele emite 1 ou 1 milhão de notas. Tá? Isso é tudo automatizado. Então, são perguntas que não fazem mais o mínimo sentido na hora de você conquistar um novo cliente. Quantas contas a pagar você? Pô, não interessa quantas contas a pagar tem, porque não vai ser classificado nada manualmente. O que você tem que olhar são outros aspectos. Você tem que levar quais vão ser os benefícios que esse cliente... Você vai ter que fazer perguntas para você sacar as oportunidades que tem lá dentro e entrar com os benefícios que você vai gerar para esse cliente. E esse é justamente uma linha, né? uma cadeira do MBA que se chama Gestão e Técnica de Vendas Consultivas.
tá? Que eu também achei fantástico estar no currículo desse MBA de gestão contábil digital, tá? Você Marcelo, por que saber... você... Eu sei que você é exatamente na linha desse programa, né? O que você... Por que você abordou o tema contabilidade 4.0? Eu vejo que é um dos blocos desse MBA, né? Qual foi a sua preocupação? O que você enxergou ali? Olha, a preocupação principalmente é passar a potencialidade desses novos modelos de negócio e dessas novas oportunidades que estão aparecendo na porta do contador. Eu acho que nós estamos agora num momento muito difícil para a maioria das empresas, onde nunca foi tão importante você ter um bom contador. E eu diria que usar o ferramental tecnológico certo e se posicionar como um contador moderno e bem atualizado, é algo que faz uma diferença gigantesca à frente do mercado. Tá? Então, 4.0 é um númerozinho alto, tá? Mas é proposital. A gente quer dizer que realmente é uma nova geração de serviços contábeis que vem por aí, que não tem nada a ver com aquele trabalho de todo mês receber um malote, lá dentro tem nota fiscal, recibo, pendrive, planilha, resto de comida, tudo que é coisa, que você bota na mão de um profissional para planilhar, entender, ligar para o cliente, que débito é esse no seu extrato, depois passa para outro digitar, depois para outro imprimir, tica, confere, para 3 meses depois você ter o resultado contábil errado. Né? Vamos ser sinceros, porque quando tem gente aqui manuseando e fazendo essas coisas repetitivas, é uma questão estatística você ter erro, não é se vai ter ou não vai ter, é o quanto vai ter. É óbvio que vai ter erro. Mas ele vai ter acesso a softwares que vão ajudá-lo a identificar qual a melhor oportunidade, qual a melhor solução nesse curso, nesse MBA que nós vamos dar. Eu sei, mas eu estou aqui também fazendo esse debate com você. Com certeza. Olha, outra cadeira super importante desse MBA é Business Analytics, a aplicação de Data Analytics. O que é isso no fundo, né? Todo mundo está falando que os dados são o novo ouro, o novo petróleo, né? Então, você saber fazer uma boa análise de dados e usar as ferramentas de Data Analytics disponíveis no mercado é fundamental para você encontrar as oportunidades lá para o seu cliente. Se o seu cliente está com uma dificuldade de caixa, como fazer uma análise analítica profunda nos dados desse cliente para sacar as oportunidades que ele tem de redução de custo, né? Hoje, o que eu quero dizer é que hoje dá para você ir muito mais além e ser muito mais eficaz do que simplesmente olhar uma DRE. Tá? Você consegue usar alguns cruzamentos que às vezes nunca passou pela sua cabeça. Tá? Então, eu não vou simplesmente olhar aqui as compras de matéria-prima e o custo de estoque, mas eu posso cruzar, de repente, todos essas compras com contrapreços de mercado e saber se esse cliente está pagando muito ou pouco em alguma coisa. Eu posso vir a comparar, cara, empresas no seu porte, na sua região, gastam de folha de pagamento 30% a menos do que você. Então, tem coisas que não estão muito óbvias só de você olhar um DRE, porque você, para ter a capacidade analítica, você precisa de uma massa de dados, às vezes, muito maior do que a massa de dados da própria empresa. Tá? E essas ferramentas são as que permitem você manusear e fazer essas análises. Por isso que encontrar essas oportunidades de melhoria para o cliente e exercer essa posição realmente consultiva passa muito por essa matéria de aplicação de Data Analytics. Quer dizer, e com uma baita precisão, né, Marcelo? Porque a ciência de dados pode processar milhões de informação, não é? Numa rapidez enorme e com muita curiosidade indicar um novo caminho para o cliente, não é? Cada um de nós vive isso, né? Você clica a um pedido aqui, uma pesquisa no Google, e de repente, por exemplo, eu estava procurando imagina vocês, uma pira para colocar carvão, né?
uma pira para fazer uma fogueira, né? Puxa, e não é que tem? E tem um monte. Agora, quer dizer, eu abro aqui o meu celular, logo já vem ofertas, né? Quer dizer, alguém, claro, que está utilizando um instrumento robótico, está identificando que este cara, Antoninho Marmo Trevisan, está querendo comprar aquele produto. Agora, imagina os escritórios de contabilidade, Marcelo, entregando para o cliente uma análise daqueles dados que ele está contabilizando, cruzando com dados externos. Olha, isso daí tem um valor impressionante para o cliente. Não é? É ouro em pó. É você poder deixar de simplesmente, aliás, não pode falar simplesmente, deixar de levar um balanço para ele assinar, levar um balanço ou uma ata de reforma dos estatutos e aquilo ter que ser registrado no cartório, etc., mas levar para ele uma solução mostrando, olha, você mudando este formato aqui, você pode ter uma rentabilidade de 13%, 15%, 20% a mais. Ora, óbvio que ele vai aceitar honorários mais poupudos, né? Isso chama-se a arte de gerar valor, né, Marcelo? Totalmente, sabe? Eu já vi muito contador, isso é muito comum, tá? Tenho certeza que você também já viu, Antoninho, muito contador falar assim, pô, o cliente não valoriza meu trabalho, eu trabalhei aqui que nem louco para gerar esse balancete para ele, ele pegou e jogou no lixo porque ele não valoriza o meu trabalho. O que a gente tem que se recolocar nesse momento é ver que o técnico somos nós. O técnico não é ele. Tá? Ele entende, sei lá, de fabricar porta. Quem entende de contabilidade somos nós. Então, somos nós que temos que levar a ciência ao nível dele. Nós que temos que traduzir essa informação de forma que ele entenda e que ele veja valor nessa informação. Principalmente, ele tem que ver valor. Por que ele vai se interessar em ver um balancete? Bom, ver uma análise gerencial bem elaborada, em cima de ferramentas tecnológicas de data analytics, que dê comparações, que dê visões e oportunidades de ganho, sabe o que vai acontecer? Ele não vai ver a hora de sentar com você de novo no próximo mês. Tá? Porque foi muito útil o que aconteceu no mês passado. Né? Ele conseguiu trazer ganhos para a empresa dele. Então, aí sim, você passa a ser valorizado. Tá? Então, é uma obrigação do profissional de qualquer área. Tá? A gente está falando aqui do contábil, mas isso acontece de qualquer área. É obrigação sua mostrar o seu valor para o seu cliente. Tá? Se você for esperar que o seu cliente for fazer um curso de contabilidade para pegar esse balancete e falar, nossa, que beleza, hein? Cara, isso não vai acontecer. Tá? Então, é obrigação nossa e o valor disso para o cliente, de forma que o cliente tire real benefício disso. Tá? E fazer com que talvez um dos grandes desafios, tá? Que também olhando assim para milhares de organizações contábeis que eu conheço, uma coisa que provavelmente vai ser um grande desafio desse profissional além dele fazer isso, é fazer a equipe dele fazer isso. Tá? Multiplicar esse trabalho. Por isso que vamos para outra matéria importantíssima aqui, que é liderança e inovação numa companhia, numa economia digital. Ou seja, você saber liderar um time, saber adequar esse time a uma economia digital, é outro talento fundamental. Eu já vi muitos, aliás, vamos ser sinceros, boa parte das organizações contábeis, onde o dono do escritório, muitas vezes, ele não é um líder, ele não é o CEO daquela empresa, ele é o funcionário mais bem remunerado daquela equipe, sabe? E isso é um negócio que dói no coração, porque você está vendo oportunidades gigantescas de crescimento aqui e de multiplicação dessa atividade ficando paradas, ficando ali na mesa. E o cliente precisando disso desesperadamente. Tá? Por isso que assim, o contador ele é a chave do crescimento da empresa brasileira, ele é a chave que destrava o crescimento.
Tá? Você não tem que fazer isso só única e exclusivamente porque vai melhorar extraordinariamente o seu honorário. É porque o Brasil precisa disso, a economia precisa disso, o país precisa que as empresas cresçam e gerem mais renda, mais prosperidade, contratem mais pessoas com melhores salários. Isso põe o Brasil numa espiral positiva gigantesca e me desculpa, o único profissional que está na posição de fazer essa engrenagem rodar é o profissional contábil. Não tem mais nenhum que ter essa oportunidade, porque ele está em contato e é o cara de confiança de praticamente todo o empreendedor desse país. Você falou a palavra-chave. Então, ele é um profissional de confiança. É isso. Eu sei que eu acabei de colocar uma tonelada de responsabilidade não, mas costas. Você falou... O futuro do Brasil está na sua mão. É isso aí, está na sua mão. Tá, mas Marcelo, isso é relevante. Você ter um profissional, um prestador de serviço, que você confia, que você pode abrir seu coração, que você pode expor para ele as suas ansiedades, né? Quem passa a vida fazendo isso, né? Eu fiz isso por quase mais de 50 anos, né? A relação que você tem, a princípio, ele pode estar abrindo oportunidades para você que você não enxerga, não é? Ele confia em você. Então, se você apresenta para ele, olha, eu posso fazer um programa para você não ter problema com a sua governança, não é? Claro, você vai estudar a questão da governança, a formatação de comitê de auditoria, de conselho fiscal, né? Todo o ambiente de liderança da empresa, como é que ela deve ser. Então, a hora que você pega na mão dele e ajuda ele, né? Eu estou falando de ESG agora, né? Se você vai lá e demonstra, apresenta para ele, olha, vamos montar um programa para que você não tenha nenhum problema ambiental, para que a sua empresa possa ser vista como uma empresa amiga do meio ambiente. Quanto isso vale para aquele que está comprando o seu produto? Porque nós todos sabemos, e cada vez mais, os indivíduos, os consumidores, eles vão comprar seus produtos cada vez mais para quem estiver enquadrado na questão ambiental, na questão social e na questão de governança. Então, esse papel é nosso, Marcelo. Os contadores é que vão poder prestar esse serviço porque tem uma relação de confiança enorme com o seu cliente. Você imagina, aquele meu cliente, ele está adotando uma prática ambiental inaceitável. Aquilo vai para a mídia, arrebenta a empresa. Ele não está tendo uma relação social adequada na questão de gênero, na questão da cor, não é? Ele não está. Então, você é o contador dele que vai fazer um programa de trabalho para que ele possa estar mensalmente, diariamente, semanalmente, atendendo a esses quesitos. Eu falei há pouco da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse tema, gente, é nosso, dos contabilistas. Nós não podemos, não devemos deixar isso escapar das nossas mãos. Isso é um serviço da maior necessidade das empresas. Agora, tem outros profissionais que já estão estudando isso, falando sobre isso, escrevendo artigos sobre isso, oferecendo serviços sobre isso. Esse serviço é para ser oferecido por um bom contador, um contador que estudou o assunto, que se debruçou sobre o assunto. E você vê, Marcelo, no nosso curso, nós também iremos abordar as questões inovadoras no mundo contábil. Eu fico aqui imaginando... Um ponto importante aí, assim, conversando com algumas empresas que eu conheço que prestam serviço de adequação à lei de proteção de dados, né? Sabe qual é o maior problema que elas têm, a maior barreira que elas têm para vender o serviço dela para as empresas por aí, no mundo afora? O maior problema é a confiança.
O cara tem que confiar muito em mim para prestar serviço. Contador, você já tem isso na sua mão, você tem a coisa mais valiosa do mundo, que é a confiança do cliente. O que todo esse pessoal está olhando de fora e está babando, putz, eu preciso disso, você tem. Então, a parte mais difícil, o profissional contábil já tem, sabe? É questão de enxergar essas oportunidades e realmente embarcar. Vou repetir mais uma vez, nunca houve um momento na história melhor para você estar na profissão contábil como atualmente. E são as oportunidades, né, Marcelo? Como foi no meu caso lá no final dos anos 70, no começo dos anos 80, quando alterou a lei das SAs, eu abracei aquela mudança e eu confesso a vocês, o meu escritório se alavancou enormemente nesse momento. As empresas precisavam de assessoria, precisavam de treinamento, de capacitação para entenderem aquilo, né? E precisavam de apoio conceitual, precisavam crescer, elas precisavam abrir o capital. Então, aqueles anos 80 foram maravilhosos porque, naquele momento, nós soubemos aproveitar uma janela enorme que se abriu, igual a essa, que junto com a pandemia, nós temos novas regras sendo estabelecidas, né? A sociedade brasileira e, sobretudo, a sociedade do resto do mundo, ela hoje valoriza enormemente o comportamento de uma organização. Ela está muito atenta a tudo isso que se relaciona com o gênero, com as pessoas, com o meio ambiente, com a questão de governança. Um acionista, ele quando entra numa empresa, quando ele quer comprar a ação de uma empresa, ele quer saber como aquela empresa está organizada, ele quer saber se ela tem uma ótima contabilidade, ele quer saber se ela tem programas de compliance, se ela está dentro desse programa de compliance. Gente, o mundo mudou, a oportunidade é enorme, né? E, Marcelo, foi por essa razão que nós gastamos aqui quase o quê? Foram mais de 6 meses, né, Marcelo? Com um grupo de trabalho, a Trevisan e o pessoal da OMI, estudando as necessidades das empresas, estabelecendo um currículo para esse curso, né, que é um MBA em gestão digital contábil. É o primeiro do Brasil. É o primeiro, né? Para poder ofertar. É o único por enquanto. É o único por enquanto. Agora, é aquela história, né? Seja você o primeiro, né? E ganhe um bom desconto, né, Marcelo? Como dizia um amigo meu. Não, porque quem se instala, Marcelo, ele fica como referência, né? Sobretudo se você se renova, né? E quando nós discutimos, Marcelo, você lembra quanto tempo vai durar? Eu vou falar um post que eu vi do Ricardo Amorim, que ele falava assim, se todo mundo está fazendo tal coisa porque é um bom negócio, muito provavelmente a oportunidade já passou, tá? Então, realmente, são os primeiros que vão realmente se beneficiar. Mas é a mesma coisa, eu sempre brinquei, olha, quando a Bolsa de Valores sai na capa da Veja, é melhor você sair, porque todo mundo já comprou, a ação já está super valorizada, né? E as pessoas que vão entrar agora vão ficar com o bico. Então, é melhor que você faça antes, seja um dos primeiros, né? E, Marcelo, você viu quanto tempo que dura? Eu estava conferindo, inclusive discutindo com a nossa diretora acadêmica. Né? São 2 anos, né? E estava discutindo com a Renata Bianchi e com o Van Dijk, né, sobre a programação, etc. Você vê, é um curso parrudo, né, porque você, de fato, faz uma verdadeira revolução na vida de quem vai lá estudar, mas com uma metodologia, isso me chamei muita atenção do meu time. Falei, pessoal, contador é um cara muito ocupado, ele precisa ter liberdade, porque tem momentos em que ele pode estar mais disposto. Tem alguns, eu conheço amigos meus, contadores, que acordam 4 da manhã, ele está habituado a acordar às 4 da manhã, então esse é o melhor horário para ele estudar. E ele vai poder, nesse MBA nosso, ele pode estudar às 4 da manhã, abrir o computador dele e fazer a programação dele. E é legal o programa, porque a gente usa também um sistema de trilhas, né? Se ele entra num determinado assunto e o sistema percebe que ele está com dificuldade, o sistema manda ele para um pequeno desvio, para que ele possa ter reforço naquela matéria, né?
E meu colega que está aí, fica tranquilo, porque você não vai passar vexame. Ah, Trevisan, já faz tempo que eu não estudo. Bobagem, gente, bobagem. Nesse modelo, não é aquele curso que o cara te martela, você tem que fazer essa equação de 5º grau, você não sabe nem por onde começar, você tem vontade de suicidar-se, né? Eu já tive essa sensação, né? Ali não, você vai ter um modelo de capacitação, de MBA, que vai te ajudar, vai te pegar pela mão e vai te levar. O próprio sistema faz isso. Enquanto você não tiver bom naquele tema, ele não devolve você para a trilha principal, né? E também, Isso aí, gente, mas é uma fortuna. Não é uma fortuna, né, o Marcelo? Com não, a educação é a chave de qualquer mudança. R$ 220 por mês que ele vai poder pagar, ele vai se renovar fantasticamente, né, Marcelo? Repete o número aí que eu falei em cima, Antoninho. Desculpa, são R$ 224 por mês o custo que ele tem desse curso. Você vê que é extremamente razoável, né? Eu vou até aqui. Formal, aliás, menos, R$ 214. São 24 meses de R$ 214. Você falou bem, ele vai poder, ele tem isso, o registro do MEC, uma escola com bastante tradição, há mais de 35 anos no mercado. Mas o mais importante, Marcelo, foi como é que nasceu o curso. Você veja que nasceu da tua percepção, da nossa percepção, de que havia uma necessidade desses escritórios contábeis, né? Que eles tinham que dar um passo relevante para justamente não desaparecer. É a forma para você se renovar. Aí eu fiquei muito feliz, né? Porque poder ofertar para esse ambiente, o qual eu participo há tantos anos, né? Um programa que possa permitir que ele consiga viver nesse ambiente, melhorar a sua remuneração. Tem coisa melhor que isso, meus amigos? Não tem. Faça esse curso. É isso aí. Vocês vão me ver lá e vão ver o Marcelo também, né, Marcelo? Vamos lá, vamos lá. Como eu disse, eu não podia estar mais feliz de lançar esse curso de MBA, que é um sonho, ainda mais. E como é que faz a inscrição, Marcelo? Bom, pode entrar lá no próprio site da Trevisan, no site da OMI, de todo lugar você vai encontrar o link para essa inscrição, tá? E, Antoninho, sabe que a gente deu uma arrebentada aqui no protocolo, né? Porque está acabando o nosso tempo e a Dani, ela tinha uma lista de perguntas, tem pergunta do público, um monte de gente, a gente desaba falar aqui com o outro. Ixi, Maria, pergunta para aí, esquecemos das perguntas. A Dani nem entrou. Dani, cadê você, aí, Dani? Estou aqui com muitas perguntas, mas eu vou tentar dar uma resumida, pelo menos fazer umas 2 para a gente conseguir responder um pouquinho do público e não passar muito do tempo, tá bom? Eu vou começar pela Vivian Almeida. Ela fala: o meu escritório ainda é conservador. Na pandemia sofremos muito com a integração dos sistemas e tivemos que trabalhar presencial. Como mostrar que a tecnologia é aliada e não vilã? Bom, isso é uma questão da atualização da plataforma, né? Então, hoje já é 100% possível você trabalhar em plataformas usando nuvem, mas isso não é um negócio que se faz do dia para o outro. Isso é algo que você tem que estar conectado na tendência que o mercado está seguindo e agir no tempo certo, tá? Eu vou dar um exemplo nosso lá da OMI. A OMI, a matriz, fica num prédio no Brooklyn, em São Paulo, 400 e poucas pessoas. Nós, desde o dia 13 de março de 2020, estamos trabalhando remotamente. Eu estou aqui em casa ainda, e 100% da empresa moveu para trabalhar remotamente e tudo está funcionando porque a nossa infraestrutura já não tinha nada ali dentro do escritório. Então, esse é um negócio que você tem que fazer com planejamento, você fazer na correria, porque teve uma contingência de uma pandemia, é algo impensável. Então, não tem jeito, você tem que continuar ali, porque você está preso em numa tecnologia que é uma tecnologia baseada em servidores locais na sua empresa. Então, realmente, não tem muito jeito, mas nunca é tarde para começar a se mexer. Eu acho que
o principal aprendizado que se tira daí quais são as outras coisas que estão acontecendo no mundo que não necessariamente eu estou me atualizando, sabe? E ficar ligado nisso, para não acontecer um próximo contragolpe como esse, tá? Onde a tecnologia, de repente, virou um restritor e você tinha que trabalhar presencial, às vezes burlando os protocolos, para poder entregar as exigências, as obrigações legais dos seus clientes. Eu vi muito escritório de contabilidade passando por isso, assim como eu vi outros que tiveram uma transição absolutamente tranquila. É questão do quão ligado nas oportunidades e nas tendências que existem no mercado e na tecnologia, e o quanto você é proativo nessa ação, tá? Então, num certo aspecto, você falar que você é conservador é um excelente atributo frente ao seu cliente. Por quê? Porque ninguém quer um contador pirado, certo? Você quer um contador pé no chão, muito consciente, muito conservador em como ele trata o seu dinheiro e os seus números. Porém, isso não quer dizer que esse contador tem que ser tecnologicamente ultrapassado. Ser conservador não quer dizer que você é um cara tecnologicamente ultrapassado. Então, não precisa ligar uma coisa na outra e pode abraçar a tecnologia mais nova. Mas aí, Marcelo, né, é como você disse, né, hoje você tem suportes, né, a tua empresa mesmo certamente iria auxiliá-los para que eles pudessem se ajustar à nova tecnologia. E eu não tenho nenhuma dúvida, eu vivi isso lá, hoje está nas nuvens. Eu sei há Aí muito antes, tá. né? Você não começou com... Você já enxergou a tendência nova de mercado, de tecnologia, e muito tempo antes da pandemia você já estava investindo numa plataforma de ensino à distância, em toda a base para você poder dar esse salto. E é mais ou menos a mesma coisa que eu estou falando. Mas ela tem que planejar isso, né, Marcelo? Senão ela vai perder o caminho, né? Porque a tendência é todo mundo passar a adotar o modelo digital, não é? É isso aí. Próxima, Dani. É isso aí. Mais uma pergunta agora do Vitor Miranda. Ele fala, é muito normal procurar a contabilidade somente quando algum problema surge. Como conseguir se manter atualizado e ir contra essa situação, para tratar a contabilidade como assessoria e não somente para resolver problemas? É começar começando. Como é o nome dele? É o Vitor, né? Vitor. O Vitor Miranda. Vitor, eu digo para você, é uma bênção a hora que você é procurado. Receba isso com braços abertos. Não é? Agora, procure mostrar para o seu cliente que te procurou de uma forma acidental, né? Que você ofereça a ele uma solução tão boa e demonstre para ele outros serviços que você presta. Não é? Nunca perca a oportunidade de um cliente te procurar e você só atender aquele pedido dele. É como você entrar num supermercado, né? Por que o supermercado vende pãozinho? Ele quer concorrer com a padaria? Não. Ele quer que você visite o supermercado. Você não vai só levar o pãozinho. Então você não pode deixar que ele só leve o seu pãozinho. Mas você tem que ter uma série de serviços. Aí você fala, como é que eu faço isso? Estude. Eu passei minha vida estudando. Era muito mais difícil. Você tinha que ir presencialmente. Agora você tem cursos de toda a natureza. Né? Nós aqui estamos falando de um. Francamente, faça esse programa, inscreva-se nesse nosso MBA. Eu tenho certeza que você vai aprender e dar esse salto fantástico. Sem estudar, você não vai conseguir. É isso aí. Falou perfeitamente, Trevisan. É com você, Dani. Bom, tá certo. Eu gostaria de agradecer vocês, então. Primeiramente, a participação do Antoninho Marmo Trevisan, que é fundador da Escola de Negócios Trevisan. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Antoninho. Muito obrigado, Dani. Foi um prazer estar aqui com o Portal Contábeis e um prazer maior ainda estar aqui com o meu amigo e parceiro Marcelo Lombardo. Isso mesmo, também gostaria de agradecer a presença do Marcelo Lombardo, que é fundador e CEO da OMI. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado, Dani. Obrigado, um grande prazer. Só uma pequena correção, tá? Eu não sou contador,
Eu sou orgulhosamente filho de contador, irmã de contadora, casado com uma contadora e passo minha vida profissional 100% mergulhado na contabilidade. Inclusive, eu já preenchi uma reclamação lá com o Donizete, que é o presidente do CRC de São Paulo, que eu mereço um CRC honoris causa. Ele ainda não me atendeu. Eu vou plantá-lo na porta do CRC algum dia, tá? Mas obrigado pela audiência de todo mundo, um prazer imenso estar aqui com você, Antônio. Eu sinto que, se largasse a gente conversava por 2, 3 horas aqui, né? Mas foi muito bacana mais esse bate-papo. Estão convidados para próximos webinários e ações que a gente faz aqui no Contábeis. Com certeza foi um bate-papo muito interessante. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer a sua participação, você que está assistindo esse webinar. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também acompanhar as nossas redes sociais. Assim você fica por dentro de tudo que acontece no mundo contábil e nos incentiva a trazer cada vez mais conteúdos como esse para você. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo webinar.